Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando o módulo 34, tá? Da apostila 3. Vamos falar sobre as briófitas. Então, lembrando da aula passada, a gente falou um pouquinho aqui, relacionado à escala evolutiva. Então, inicialmente, nós vamos começar aqui o quê? Com as briófitas, que são ali o primeiro grupo do reino Plantae. Depois vem as pteridófitas, depois gimnospermas e depois angiospermas. E com isso a gente desenvolve aí o conteúdo relacionado às briófitas. Mas quem são briófitas, pessoal? Elas vão ser organismos aí, plantas avasculares. Então, se eles te falarem sobre briófita numa prova, você tem que saber que ela é avascular. Ou seja, se ela não tem vasos condutores, ou seja, não tem as traqueófilas, ou seja, ela vai ser uma planta pequena, né? Então, ou seja, ela vai ser pequenininha, porque ela não vai ter o quê? Os vasos condutores de seiva bruta e de seiva elaborada. Lembra do xilema e do floema? Então, necessito desse pensamento aí. Elas vão ser terrestres, habitar geralmente ambientes úmidos, por quê? Ela vai necessitar da água para a reprodução. Nós vamos ver um pouquinho sobre o anterígio e o anterozoide flagelado delas, que elas necessitam de água para se reproduzir, né? Então, ou seja, tanto as briófitas e as pteridófitas, elas precisam dessa água nesse processo de reprodução. Então, ou seja, ela vai ser pequenininha, gosta de ambientes úmidos, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, dos musgos, hepáticas, né? Os antóceros também. Então são plantas aí pequenininhas que formam aquele tapete, né, no chão, aquele tapete verdinho no chão, nas calçadas, né, geralmente com bastante umidade, né, geralmente onde tem aquelas gotinhas do ar-condicionado, você pode ir lá, que tem muito musgo lá, tá bom? Então, ou seja, ele também vai possuir também uma alternância de geração, ou seja, ela vai alternar entre gametófito, tá, que vai ser aquela parte verde, essa partezinha verdinha, duradoura dela, essa parte aonde eu vou observar por um longo tempo, e o esporófito, né, que é uma parte dela onde vai ser somente no processo de reprodução. Então ela vai alternar entre haploide, diploide, gametófito e esporófito, tá bom? A reprodução deles. Com isso aqui a gente consegue identificar o gametófito, pessoal. O gametófito, ele vai produzir o quê? Os órgãos reprodutores, né? Ou seja, gametângios. Ó, esses gametângios, eu vou ter vários gametângios, né? O arquegônio, o anterígio, tá bom? Então, ou seja, esse gametângio feminino, que eu vou estar vendo aqui, o arquegônio, né? Ele vai ter o quê? Vai ser uma estrutura onde como se ela vai ser como se fosse uma garrafa aqui, ó. Onde esses anterozóides é como se fosse o óvulo espermatozoide lá, né? Ele vai aqui nadar até, no caso, a osferazinha ali para poder fecundar ali o óvulo, tá bom? Então, o material aqui genético. Então, ou seja, pessoal, eu tenho essa estrutura. Então, se eu falar, o arquegônio é o gametângio feminino. O que tem dentro do arquegônio? Eu tenho a osfera, que vai ser a célula germinativa aqui feminina, beleza? Aqui, ó, eu tenho um anterígio, que eu vou falar no próximo slide, que vai ter o anterozoide. Então, o gametófito, aqui nessa pontinha dele aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o arquegônio, que dentro dele vai ter a osfera, beleza? Então, eu tenho a célulazinha aqui. Temos também o gameta masculino, que é denominado anterídeo, tá? Ou seja, ele vai ter aqui, no caso, esses andrócitos aqui, pessoal, que daqui vai sair, né, esses... No caso aqui, o que eu mostrei para vocês aqui, os anterozoides. Então, o anterídeo tem o anterozoide. Então, tá. Eles vão servir aqui, pessoal, eles são células biflageladas, né? Que é os anterozoides. Eles vão conectar-se, né, lá na osfera. Aqui ele fica aqui, isso aqui já é a cápsula, isso aqui é o esperma, no caso o esporófito, tá bom? Estou falando dessa parte aqui do gametófito, então eles vão ficar nessa base. Isso aqui não é anterozoide não, pessoal, isso aqui são esporos, tá bom? Então, isso aqui que eu estou falando, ele só acontece aqui nessa parte do gametófito. Então, ou seja, aqui em cima aqui, ó, tanto o anterídeo como o arquegônio também, beleza? Pessoal, então quando a gente fala aqui na fecundação dela, como eu falei para vocês agora, é indispensável a presença de água. Então eu preciso. Então aqui, ó, os anterídeos,
ele se liquefaz na epiderme ali, no caso, nadando, né, com auxílio desses flagelos. E os anterozoides, né, são atraídos até no arquegônio, aqui, ó, o anterozoide aqui, ele vai até o arquegônio, onde tem a osfera aqui, para fazer o que? A fecundação. Então, o que leva ele até lá? Né? O quimiotactismo, ou seja, o quimiotactismo, moléculas químicas, é o que guiam ele ali até esse processo. Né? Então, ou seja, eu preciso de algo para me guiar. E esse quimiotactismo é como se fossem moléculas químicas vão conectar e vão liberar até para esses anterozoides aí flagelados nadarem até a osfera. Beleza? Tranquilo isso aí, não é, pessoal? Nós classificamos eles, as briófitas, em MUSE, né, representado pelos musgos, as hepáticas e também os antóceros, tá? Que também são estruturas aqui, ó, as antóceros aqui, as hepáticas e os musgos que a gente já conhece, estava vendo no slide anterior. Também eles possuem aqui o gametófito e também o esporófito, que vai liberar os esporos. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a alternância de geração deles, tá bom? Então, pessoal, o ciclo de alternância dele eu vou estar desenvolvendo nessas estruturas. Então, aqui eu vou ter um rizoide, né, que é uma raiz, um tipo de raiz, o cauloide, tá? E o filoide. E aqui a haste com a cápsula e os esporos. Então, ó, essa parte aqui de baixo eu vou ter o gametófito, tá bom? E nessa outra parte aqui eu vou ter o esporófito. Aí eu vou entender um pouquinho esse processo. Ó, esse esporófito aqui, por exemplo, ele é 2N. Essa parte aqui dele, aqui do musgo, ele vai ser o que? 2Ns, ou seja, vai ter material genético completo. Então esse esporófito 2N, nessa cápsula, eu vou liberar esses esporos por meio de meiose, que esses esporos vai ser o que? N. Se ele é N, ele tem metade do número de material genético. Esses esporos N vai juntar aqui, no caso, um N vai juntar com outro gametófito N. Agora ele já entrou aqui nessa parte do gametófito, que vai produzir o que? O gameta masculino, o anterídeo, N, e o gameta feminino, que é o arquegônio, no caso aqui o N. N mais N, ó, o anterídeo vai formar um anterozoide, aquele lá que ele é o que? Flagelado. E o outro arquegônio aqui vai formar o que? Lá a osfera, que vai ter ali o materialzinho para conectar. Ou seja, um ligou-se com o outro, vai formar o que? Um zigoto N novamente. Esse zigoto N vai formar o esporófito, que é essa parte aqui, o esporófito, que nessa cápsula vai sair um esporo por meiose, então ele vai ser N também, e aí volta todo o ciclo. Gametófilo, anterídeo, anterozoide. Gametófilo, arquegônio, osfera. Anterozoide com osfera conectou, formou um zigoto. O zigoto formou esse esporófito. E aí segue o que? Todo o ciclo reprodutivo dos musgos, tá bom, pessoal? Não vamos esquecer isso aí. Eu sei que é um pouquinho complicadinho, mas você pode voltar ao vídeo, tá? Pode olhar as imagens e na apostila que você vai até você aprender esse processo aí. Olha aqui, a metagênese nos musgos, que é o que a gente estava vendo ali, eu vou ter esse mesmo processo. Vou explicar de novo aqui, tá bom? Espera só um segundinho. Então eu vou ter aqui, pessoal, eu vou ter o que? O gametófito, tá? Que produz o arquegônio com a osfera. Então isso aqui, ó, tá vendo isso aqui verdinho? Que é a fase duradoura dela, ela vai ser o meu gametófito, tá? Então aqui eu vou ter o gametófito que vai ter o arquegônio e vou ter o gametófito, outro gametófito que vai ter a osfera, tá bom? Então esse gametófito produz o que? Os anterídeos, tá? Que são o que? Né? Com os anterozoides, no caso aqui, que são essas estruturinhas aqui, ó, flageladinhas aqui, tá bom? Então, o anterídeo aqui, que é flagelado, ele vai através de quimiotactismo ir lá e fazer a fecundação aqui da osfera. Fecundou, eu formei o zigoto, esse zigoto aqui, ele vai ser o que? 2N, né? Ele vai ser 2N, tá bom? Depois que forma esse zigoto aqui, desenvolve o gametófito, né? No caso aqui, vai desenvolver sobre esse gametófito aqui o esporófito. Esse esporófito aqui, pessoal, no caso, ele vai liberar esse esporângio, que é essa cápsulazinha que ela vai abrir
E essas células aqui vai sofrer uma meiose. Se ela sofre uma meiose, pessoal, ela vai formar o quê? Um esporo. Esse esporo que vai formar aqui vai formar uma estrutura chamada de protonema. Esse protonema vai crescer e vai formar o quê? Um gametófito. Tá? Esse gametófito aqui vai ter um gametófito que vai ter aqui o anterozoide, e aqui eu vou ter outro gametófito aqui do lado que vai ter a osfera, né? O arquegônio que vai ter a osfera. Então um com o outro aqui, ó, anterozoide com osfera, vai formar um zigoto, que forma a cápsula, que faz a meiose, que forma o esporo protonema, que forma outro gametófito. Tá? É um pouquinho complicado muitas vezes de entender, mas a gente consegue desenvolver. Lembrando que eu tenho aqui a fase gametófita e a fase do esporófito. Então, ela vai alternar a geração entre gametófito e esporófito. Tá vendo aqui ó, a geração 2N e a geração N? Então, ou seja, eu vou alternar entre uma geração e outra. Quando eu falo também importância das briófitas, pessoal, né? Elas ajudam no processo de decomposição das rochas, ou seja, ali em cima ela liberando substâncias químicas, aquecendo, resfriando, umidificando a rocha, ela vai quebrando, ajudando a destruir aquela rocha, ela vai entrando em processo de decomposição e ajuda a formar areias, terras, né, modificar ambientes. Ela vai absorver grande quantidade de água da chuva, mantendo a superfície do solo úmida. Ela forma a turfa. A turfa, terra de turfeira aí no caso, essa uma grande quantidade de musgos aí, que também é um grande material combustível, né, para fogo, incêndio. Então tudo isso ele tem grande importância nesse processo.